Fala galera, tudo bem? Olha, eu tô começando um novo estilo de conteúdo, mais para um vlog, e eu acho que isso pode ser legal porque vai ser um bate-papo nosso para a gente trocar um pouco de experiência. Enquanto eu vou falando da minha jornada, eu também trago algumas dicas, algumas sugestões sobre educação financeira. Então, se você curtir ao final desse vídeo, deixa o seu like, comenta. Se não gostou, dá um dislike, porque o Google mostra isso e eu vou saber se você curtiu ou não esse conteúdo, né? E eu tava para falar desse assunto já há um tempo, né, do tarifaço do Trump, né, que para quem não sabe, né, o tarifaço do Trump foi essa loucura que ele começou, agora ele deu uma acalmada, mas ele começou a querer taxar ali, taxar aqui, e começou a ferrar o planeta inteiro, né? E vamos falar a verdade, né? Quando você trabalha com investimentos, e eu tenho um perfil moderado para arrojado, e aí da noite por dia você abre lá os seus investimentos, você vê 10% no negativo, você fala, gente, que loucura, o que está acontecendo? Dá aquela palpitação, sentimentozinho assim que há muito tempo eu não sentia, porque por mais que eu preveja ao longo do tempo, a gente toma um susto, né? Quando a gente olha lá na frente e olha e vê um negativo assim. Eu estudo muito o investimento, onde eu vou aportar, porque eu sei que tem oscilações de mercado, mas da noite para o dia, 10%, esses 10% se manterem no dia um, dia 2, dia 3, aí você fala, gente, o que, que eu faço? Né? E aí você pode até falar, putz, Bruno, mas 10% não é nada. 10% não é nada quando você tem um valor pequeno, mas quando você começa a colocar em escala, né, quando você fala 10% de 100 mil, é 10 mil negativo. De 1 milhão, é 100 mil. Então, você fica assustado, né, quando você vê essa movimentação do mercado e você se perde. Mas essa palpitação me lembrou muito dos meus alunos que vieram correndo atrás de mim. Agora, Bruno, o que, que eu faço? Me lembrou muito do Bruno quando estava aprendendo a investir, que eu não sentia esse sentimento fazia muito tempo. E eu fiz exatamente o que o Bruno, quando estava começando a estudar, fazia, né? Que era foco no resultado. Então, vamos entender o que está acontecendo nesse cenário. E aí a gente começa a estudar, ver o posicionamento dele, ver o posicionamento de outros países, começa a estudar as ações ao qual você tem parte, e aí você começa a entender de que esse retorno a longo prazo ele vai acontecer. Tanto é que existe aquela velha máxima, né? Compre na baixa e venda na alta. Mas como o meu planejamento é a longo prazo para uma liberdade financeira, funciona do jeito que eu estou querendo trabalhar. E eu vou te contar, viu? Que eu tomei um susto, que eu falei, gente, o que eu faço? Tiro, não tiro? Respira, vamos colocar tudo no papel. E eu comecei a analisar a longo prazo. E olha só que legal, né? Eu não precisei desmontar a minha carteira, porque quando você começa a estudar, tem lá um termômetro que fala de forte compra, de venda. Então eu acho que das minhas ações tinha apenas uma, que eu não lembro o nome agora, quando eu lembrar eu coloco aqui nos comentários, que eu vendi, mas as demais estavam com compra forte, tá? Então, e eram geralmente as techs de tecnologia. E eu gosto de trazer uma reflexão sobre isso, que é, gente, quem que estava lá no Trump quando o Trump foi eleito? Os grandes magnatas da tecnologia. Então, será que não foi uma grande jogada de marketing? Não sei. De toda forma, a longo prazo existiria uma recuperação. E para a minha alegria, já na data desse vídeo, eu já recuperei o que tinha sido perdido. Ou seja, eu só mantive a estratégia. A estratégia se mostrou mais forte do que qualquer impacto do mercado. Qual é a lição que a gente aprende quando a gente está nisso, tá? Primeiro, você tem que ser fiel aos seus sentimentos, aos seus comportamentos, a quem você é. E eu falo isso muito na minha mentoria, que é, primeiro, respeite-se. Se você tem muito medo de perder dinheiro, talvez você não possa ter um perfil arrojado como o meu. Então, talvez você seja uma pessoa mais conservadora, né? E a pessoa conservadora, ela tem que entender que ela quer ter garantia daquilo que ela está investindo. Então, não é para ter muito lucro. Não é para ter muito lucro, é para ter um lucro baixo. E a parte boa desse lucro baixo é que hoje no Brasil a gente está vivendo a inflação. E a inflação, que é o IPCA, ele bate de frente com a taxa Selic. A taxa Selic tenta segurar a inflação. Então, para ela segurar, ela também sobe a taxa de juros dela. E o que, que acontece?
tudo que incide sobre juros também aumenta. Se você for investir e olhar para CDB, Tesouro Direto e toda essa sopa de letrinhas, principalmente de renda fixa, você vai ver que estão boas, por sinal, às vezes até melhor do que investimento em ações. E 2025 é o ano da renda fixa, né? Então fica essa dica. E se você quer saber mais sobre o porquê que eu falo que é o ano da renda fixa, já deixa o seu like, já comenta aqui que a gente bate um papo sobre isso. Mas eu queria fechar esse vídeo trazendo sobre esses aprendizados, né? Que a gente tem que ser fiel aos nossos sentimentos. Eu tenho muito medo de perder dinheiro, eu tenho que ser conservador. Se eu, Bruno, eu aceito tomar esse risco, é porque o Bruno tem uma tolerância maior ao risco, porque eu tô vendo lá na frente. Deu um ataque cardíaco aqui, mas eu peguei e falei, deixa eu olhar como é que estão os investimentos, deixa eu estudar. Razão acima da emoção. Ah, tá de boa aqui. E aí eu mantive. Mas uma dica super importante que eu quero trazer para vocês aqui é referente à reserva de emergência, né? Eu posso tomar um risco muito alto porque eu tenho a reserva de emergência. Quem não tem, não faça isso. Não faça, porque você vai meter o louco no investimento. A gente já viu isso na época da pandemia. Foi comprovado na época da pandemia que quem teve um bom colchão ali, que é a reserva de emergência, pilotou bem durante a pandemia, né? E tinha muita gente falando, putz, Bruno é louco, falando de reserva, Bruno é louco, querendo falar para as pessoas terem primeiro este passo de montar a reserva para depois investir, porque falavam, não, tá pagando muito mais. Mas a essência real é que a gente não pode tomar um risco sem ter uma defesa ali. E a reserva de emergência é para isso. Se acontece uma emergência, você tem o dinheiro para torrar. Se você faz um investimento, não quer dizer que você não pode retirar o investimento ali para usar como reserva. Mas dependendo do investimento, você vai sair mais no prejuízo do que no lucro. Então, as reflexões de um tempo incerto aqui deste vlog é que quando bateu o tarifaço, eu perdi dinheiro, mas quando a gente usa a razão sobre a emoção, a gente pode dar a volta por cima. Então, como diria o ET Bilu, obtenha conhecimento. E aí, me diz o que você achou desse vlog, me diz o que você fez se você investe durante o tarifaço do Trump. Conta pra mim, para eu continuar trazendo conteúdos assim, para ver se você gosta ou não, beleza? Espero que você tenha curtido e obrigado pela companhia até aqui. Tchau.